Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, estamos de volta. Mais um culto abençoado. Glória a Jesus, né? Eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia. Glória a Jesus, né? Aleluia. Obrigada. Está funcionando. Glória a Jesus, né? Estamos aí em mais um dia abençoado. O Senhor tem nos proporcionado aí muitos milagres, né? Glória a Deus, graças a Deus. Nós estamos aí. Ontem tivemos um culto abençoado pelo nosso presidente, reverendo Mário de Oliveira, né, que foi uma bênção. Muitas pessoas receberam a oração de cura e eu creio que muitos foram curados, né? Em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que entrou ontem e assistiu, né, este culto maravilhoso, espero que você tenha recebido aí a sua bênção também, né? Então eu já peço a você que já entrou agora aí e já nos mande um comentário. Comente aí, escreva: amém, pastor, estou aqui, né? Glória a Deus, né? Eu já comentei aqui, né? Já mandei um glória a Deus. Espero que você também aí já possa estar fazendo assim também, né? Glória a Deus, aleluia, né? Hoje o Senhor vai derramar um pouco mais da unção, um pouco mais da bênção dele na sua vida, na minha vida também, né? Isso é maravilhoso, né? Aline, Deus abençoe a sua vida, irmã Aline. Glória a Deus, né? Aleluia, né? Irmãos, já vão compartilhando, já compartilha aí, tá? Eu compartilho bastante vezes aqui, né? Que bom que você está conosco. Glória a Jesus, né? Aleluia. Irmãos, vamos aí, vamos entrando. Você que está nos assistindo neste momento, um culto abençoadíssimo do Senhor para a minha vida, para a sua vida, né? Vamos aí então estar sempre junto com o Senhor nessa reta final, né? Porque a palavra do Senhor vem se cumprindo a cada momento, né? E Ele está aí às portas, né? O nosso Senhor está às portas, né? Irmã Érica, Deus abençoe sua vida. Érica, Sarinha, né? A Lívia, Dona Tita, um abraço, um beijo para vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A Aline também está nos assistindo. Irmão, você que está me vendo agora, antes de você, se você for compartilhar, não abre uma sala ainda não. Antes de você abrir a sala, compartilha lá. Depois você pode abrir uma sala para mais pessoas estarem andando junto conosco nessa visão, né? A visão do Evangelho. E comente aí, manda o seu comentário aqui, né? Aparece aqui para mim, assim eu posso estar mandando um abraço para você também, né? Abençoando a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, né? Queridos, ontem então tivemos lá a live do nosso pastor presidente, reverendo Mário de Oliveira. Tivemos só no estado de São Paulo mais de 180 mil inscritos.
mais de 180 mil inscritos. Né? Só da nossa região deu 1.700 e alguma coisinha lá. Deu bastante gente, muita gente. Eu agradeço a todos vocês que participaram, né? Que eu sei que você participou, eu sei que você assistiu, eu sei que você recebeu a bênção da cura. Eu recebi a bênção da cura ontem. Ontem, na oração que o nosso reverendo fez, eu senti a presença de Deus, as mãos de Deus na minha vida me curando, né? Ele que tem o dom da cura, recebeu este dom do Senhor na vida dele. Então ele fez um culto para abençoar todas as famílias, derramando curas sobre a vida de todos, né? Então espero que você tenha assistido ontem também, né? Vamos lá, irmãos, vamos compartilhando aí. Manda um compartilhamento aí, um comentário, manda um comentário. E hoje, dando seguimento a uma palavra poderosa do Senhor de cura, o Senhor hoje me levou a um texto, né, para a gente estar compartilhando nós aqui hoje juntos, né? Então, para você que talvez está me assistindo e é pela primeira vez, eu sou o pastor Lucimar, da Igreja do Evangelho Quadrangular, daqui da cidade de Cajobi, né? Então, sinta-se amado por mim, pela nossa igreja, pelos irmãos que fazem parte desse maravilhoso culto abençoado, amém? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? Aqui o irmão Nelson e a irmã Dalva, glória a Deus, lá de São José do Rio Preto, um abraço muito forte para vocês, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Manda um abraço forte para o Jean e para toda a família também, né? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós começarmos, né, eu sei que você já ligou aí, você já está aí com a sua palavra na mão, então vamos fazer uma oração para a gente dar início a esse culto maravilhoso, amém? Feche seus olhos, fique de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, neste momento eu oro pedindo ao Senhor, ó Pai amado, pela vida de cada irmão, cada irmã, Pai amado, que nos assiste hoje. Peça ao Senhor, ó Deus, que derrame do alto a Tua bênção poderosa sobre a vida de cada um, Pai. Que todos possam, Senhor meu Deus, assim como ontem, também hoje, Pai amado, receber a cura em nome de Jesus, ó Pai. Traga a eles, ó Pai amado, o milagre do Senhor na vida de cada um, Deus. Que eles possam, Senhor amado, estar vivenciando cada dia mais, ó Pai amado, a presença do Senhor na vida deles, ó Pai. Tendo intimidades, vendo, ó Pai amado, que o Senhor é Deus protetor, Deus salvador, Deus milagroso, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Estamos aí, então. E, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Segunda Carta de Reis, né? Segunda Reis, né? Segundo livro de Reis, né? No Antigo Testamento, quando você pega lá primeiro a Reis, segundo a Reis, primeiros, né? Então ali é tudo primeiro, né? Primeiro, porque são livros, né? Masculino. E depois que você passa para o Novo Testamento, aí já são cartas. Então é primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, né? E assim por diante, né? Então por isso que às vezes você vai falar assim, mas por que os pastores, né, quando se trata do Antigo Testamento, ele fala primeiro, e no Novo Testamento fala-se primeira, né? Porque são primeiras cartas, né? Então são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e no Antigo Testamento são livros, então livros vêm já para o masculino, né? Primeiro livro, segundo livro, tá bom? Então é por causa disso. Vai aí uma dica para você, mais uma que você aprende, né? Glória a Deus. Então, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Glória a Deus, né? O Senhor tem mostrado para nós a diferença, né? Amém? Todos acharam aí? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naamã,
o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado uma prisioneira, uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta, que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que é um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem eu sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são
completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Amém, meus irmãos? Esse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui do segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19, mostra para nós aqui uma situação complexa. Uma situação que envolve muito mais além daquilo que se pode esperar. Às vezes, como aqui tem dito aqui, né, como nós vamos agora aqui esmiuçar esse texto, para que a gente possa crescer cada vez mais nele, o entendimento aqui fala sobre Naamã. Quem foi Naamã? Quem era esse homem? Aqui já começa dizendo para nós que ele era um comandante do exército da Síria, ao qual Deus tinha feito ele ganhar uma batalha contra o povo de Israel. O próprio Deus ajudou ele a ganhar essa batalha, né? Porque Deus, ele é um Deus que ele zela pelo seu povo, mas ele também é justiça, e ali ele permitiu que isso acontecesse. Deus, ele tem planos para nossas vidas, e muitas vezes vamos enfrentar batalhas que vamos precisar perder para a gente crer que nós precisamos de Deus. Porque às vezes nós nos acomodamos tanto e a gente está só ganhando. Tem pessoas que quando está ganhando esquece de Deus. Mas quando está perdendo, lembra de Deus. Então Deus sempre tratou com o povo assim. Quando o povo começava a se esquecer de Deus, Deus dava uma punição a eles para que eles lembrassem quem era Deus. E aqui Naamã venceu essa batalha. E nessa batalha contra o povo de Israel, teve algumas pessoas que foram feitas prisioneiras. E dentro da casa do próprio Naamã tinha uma moça, uma menina israelita, que foi pega, capturada foi colocada como servidora da casa de Naamã. E ali dentro da casa de Naamã, ela via que Naamã, o seu senhor agora, porque agora ela pertencia a ele, porque ele tinha pego ela como escrava, viu que Naamã, ele colocava a sua farda, ele colocava todo aquele aparato todo de guerra, aquelas roupas de ferro pesadas, as armaduras. Agora você imagine, o corpo daquele homem estava com um problema muito gravíssimo, ele estava com lepra. Ele tinha lepra, então havia feridas. E a lepra é contagiosa, e sabemos que ele poderia ficar isolado, ele teria que ficar isolado. Mas ele não deixava com que ninguém visse aquele problema. Somente quem morava dentro da sua casa via aquilo. Então a sua esposa e aquela menina viu que ele tinha essa doença. Então provavelmente Naamã, ele colocava aquela armadura para ir para as batalhas. Imagina ele com dor, muita dor por causa das feridas que estavam por baixo, mas ele tendo que ser firme e forte para não esmorecer na frente dos seus soldados. Porque ele era um comandante, ele tinha o comando de legião de soldados ali. Então havia um certo sofrimento que aquele homem estava passando. E um dia, essa menina pegou e disse para sua mulher, já para a esposa de Naamã, que era sua patroa: se o meu senhor Naamã fosse lá em Samaria e procurasse o profeta que lá está, com certeza ele seria curado dessa doença. E a esposa de Naamã conta a Naamã o que a menina tinha dito. Naamã vai até o rei falando com o seu superior, ou seja, de maneira nenhuma, por mais que a pessoa possa se achar que tem um comando, ela não pode passar por cima das autoridades. Meus irmãos, até nesse momento aqui, quando ele conversa com o rei, há um ensinamento para mim e para você a respeito
de obediência aos nossos... Glória a Deus, aqui há mais pessoas. Irmã Tânia, pastora Josiane, irmã Marília, glória a Deus, Deus abençoe tua vida, irmã. Irmã Josefina também aqui junto conosco. Glória a Deus. Aqui, irmãos, vemos uma obediência. Vemos uma pessoa que ela compreende que há um superior sobre a vida dela. Que ela tem que respeitar as autoridades. Então ele foi falar com o rei da Síria, ao qual ele servia, sendo comandante do exército. E ali o rei autoriza com que ele vá. E o rei ainda, vendo a obediência de Naamã, ainda dá uma carta para que ele pudesse chegar até o outro rei, o rei de Israel. Porque agora Naamã teria que voltar lá na onde ele tinha feito uma guerra. E agora ele sendo inimigo, ele teria que... Como ele chegaria até o rei sem ele ser preso pelo rei de Israel? Então, meus irmãos, as autoridades, elas se entendem. Um entende a autoridade do outro. E eles respeitam um ao outro. Os governantes se respeitam. Tem que se respeitar. Para que possa haver ainda uma vida em volta. Para que ainda possa existir um povo. Então, Naamã, ele é autorizado pelo rei a ir. E levar consigo alguns presentes. E junto ele levaria uma carta de um rei para o outro rei. Para que pudesse dar passagem, um livre acesso a Naamã, sem haver um conflito. É como se fosse uma trégua, um momento de trégua, sem guerras, apenas com para que haja o mover de Deus. Meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós precisamos nos colocar diante dos nossos inimigos e os nossos inimigos se colocar diante de nós sem pedras na mão para poder avançar para frente, para poder cumprir com algum requisito, com alguma coisa, um objetivo. Vemos aí que muitos países entram em guerras e muitas vezes vemos que os presidentes de um e do outro, eles fazem uma reunião para ver se há uma trégua. Então naquela reunião eles não podem bombardear, não pode haver uma guerra ali, porque ali estão os chefes de Estado decidindo se vão respeitar um ao outro ou se vai ainda haver um conflito. Então os dois inimigos têm que se bater de frente um com o outro, um diálogo. E muitas vezes, meu irmão, o inimigo nosso, que a gente mesmo coloca, somos nós mesmos. Às vezes temos que nos colocar olhando para nós mesmos e começar a nos entender. O que eu quero para a minha vida? Colocar de frente para um espelho e falar, o que eu quero para mim? O que eu me permito fazer? Porque às vezes, meus irmãos, nós nos colocamos contra nós mesmos. E aqui, nesse texto, Deus ensina a nós várias coisas, a nos respeitar, a respeitar a autoridade. Vemos aí essa pandemia que estamos vivendo ainda, e que pela misericórdia de Deus, né, estamos sendo cada dia mais abençoados, porque nós não pegamos essa doença, orando cada dia mais pelos nossos irmãos e irmãs, para que também não peguem esse vírus maldito. O Luiz também está assistindo, glória a Deus, Luiz. Então, aqui Naamã está agora na frente do rei ao qual ele enfrentou alguns tempos atrás. Aonde ele pegou os povos dali e levou como escravo, como essa menina que morava com ele. Mas ali ele não estava mais para fazer uma trégua em relação à guerra. Ali agora ele estava ali como uma pessoa necessitada. Uma pessoa que precisava de um milagre. E ali já começou o milagre. O milagre de Deus já começa antes de você perceber na sua vida. Quando você decide algo em favor de Deus, assim, em favor da obediência de Deus, crendo na possibilidade de ser curado, como Naamã estava,
Porque ele foi para lá da certeza de ser curado. Ele viu que aquela menina disse algo que ele precisava cumprir, que era crer em Deus. Então, ali ele diz, quando eu for ali agora, eu vou estar pedindo agora ao Deus de Israel, e não mais ao Deus que nós servimos aqui na Síria, que é o Deus Rimon. Então, levando-se a carta dizia para que o rei de Israel aceitasse aquele comandante ali e não o matasse, não fizesse nada contra ele, que apenas permitisse que ele fosse atrás dessa cura. Mas essa carta que um rei manda para o outro sem ter entendimento, porque o rei da Síria, ele não entendia que o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, é diferente ao Deus que ele serve. Ali ele achou que o Deus de Rimon, ele achava porque ele achava que ele recebia os poderes do Deus Rimon, e ali ele tinha como dar a vida e a morte, decidir quem vive e quem morre. Mas o Deus de Israel é diferente. O rei de Israel, ele compreende que quem tem esse poder é somente Deus. E ali o rei de Israel, ao ler a carta, ele se sente afrontado. A palavra diz que ele ficou com medo, mas esse medo não era o medo de Naamã, ele ficou com medo de Deus. Ele ficou com medo de Deus puni-lo pelo Naamã e pelo rei da Síria achar que ele pode dar a vida e a morte. Por isso ele fala, será que esse rei está achando que eu tenho poder para dar a vida ou a morte? Será que ele acha que eu posso decidir quem vive e quem morre? Esse rei está querendo briga, ele está querendo que eu faça o que? Eu enfrente o meu Deus. E não é assim. Mas, nesse período, profeta Eliseu fica sabendo a respeito do que está acontecendo lá no reinado. E ele manda um recado para o rei de Israel. Fala, ei rei, não fica com medo não. Aqui, veja o que ele fala. No versículo 8, o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei, por que o senhor está tão preocupado? Fica preocupado não, rei. O senhor não tem poder mesmo. Somente o nosso Deus. Mas mande este homem vir até mim. Mande este homem vir até mim. Que eu vou mostrar para ele que aqui em Israel existe um Deus. Existe um profeta de Deus. Que obedece o Deus Todo-Poderoso. Então ele vai até Naamã. Agora você imagina Naamã recebe, o mensageiro chega, diz ao rei, vai até Naamã, e Naamã fala, pode receber a ordem do rei, dizendo, pode andar aí sossegado, ninguém vai fazer nenhum mal com você, vá até o profeta, lá em Samaria. Profeta Eliseu, procura esse homem lá, procura o profeta Eliseu. Meus irmãos, hoje em dia nós não temos mais esse agir de um rei. Mas hoje em dia Jesus ele já nos deu esse poder de você e eu. Nós podemos ser os profetas. Basta a gente entregar nossa vida para Deus, entregar nossa vida para Jesus, e Ele fará de nós uns profetas. Eu sou um profeta, você é um profeta, você é uma profetisa. Temos que crer nessa palavra, porque Deus fala conosco. Quantas vezes Deus fala para nós, através de outras vidas? Mas, meu irmão, somente aquele que tem a certeza. Não saia para aí dizendo, Deus mandou falar que você vai fazer isso, que você vai falar aquilo, sem você receber de Deus. Não profetize aquilo que Deus não lhe deu. Seja obediente a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas hoje em dia não existe mais profetas. Existe, meus irmãos. Você pode ser um profeta de Deus. Você pode ser uma profetisa de Deus, minha irmã. Mas tem que ser totalmente entregue ao Senhor Jesus. Entrega totalmente a sua vida ao Senhor. Ore, jejue, busque e receba de Deus a mensagem que Deus tem para a sua vida.
Se Deus mandou uma palavra para você, receba. Se Deus mandou uma palavra para outro, para você entregar, você está sendo um profeta na vida de outra pessoa. Um mensageiro da palavra de Deus. Então ali você pode estar entregando totalmente para Deus aquilo que mais necessita, que é a sua vida, e receber de Deus uma mensagem. Naquela época havia esses profetas que eram escolhidos por Deus. Não estou falando que hoje não tenha, veja a diferença. Quando Jesus veio para cá e morreu e voltou para o céu, ressuscitado, ele rasgou o véu de cima a baixo para nos dar permissão de nós chegarmos até Deus. E ele fala, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome ele vos conceda. Então se você pedir a Deus, que você quer ser um profeta de Deus, ele vai te passar para você as mensagens. Mas não é assim. Tem que ser conforme a vontade de Deus. Para ser um profeta de Deus, irmãos, não é apenas abrir a boca e falar assim, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Não. É ser obediente àquilo que Deus manda fazer. Fazer e falar. Então aqui, Eliseu manda aquele homem vir até ele. Porque ele era um homem que Deus tinha escolhido. Então não era qualquer um. Por isso que o rei não poderia fazer nada sem a permissão de Deus. E Deus naquela época só tinha permitido com que Eliseu fizesse. Eliseu foi o sucessor de Elias. Antes de Elias, antes de Eliseu havia Elias. Havia outros profetas também que estavam sendo direcionados por Deus para seguir para ser profeta também. Quando Elias foi elevado aos céus através do redemoinho, a palavra de Deus fala que os outros profetas também, os profetas menores ali que estavam iniciando, também foi junto. Mas o primeiro que estava na lista ali, que era o braço direito de Elias, era Eliseu. Ou seja, isso diz para nós que tem vários profetas. Muitos profetas. E quem sabe você não é um desses. Então aqui a palavra de Deus fala que Naamã foi até Eliseu. E chegando até Eliseu, Eliseu não abriu a sua casa para ele. Eliseu não saiu de dentro da sua casa. Eliseu apenas mandou com que um dos seus servos ali, que é o Geazi, fosse até Naamã e falasse para ele: o nosso Deus, através da vida de Eliseu, diz que é para você ir até o Rio Jordão e mergulhar-se lá 7 vezes e você ficará curado. O Naamã, ele se sentiu um homem como muitos hoje em dia se sente. Infelizmente isso acontece até hoje. Ele se sentiu um homem rejeitado, um homem que ele queria ser visto por todos ali como sendo um general, um comandante, mas ali ele estava na posição de um homem pedindo misericórdia. Mas quando ele recebe essa notícia de Geazi, que o profeta disse para ele: vai e se lave 7 vezes, Naamã fica zangado, fica bravo por causa disso, porque ele queria que o profeta fosse até ele. Ou seja, eu sou Naamã, eu sou um comandante, esse profeta tem que vir até mim, tem que impor as mãos sobre as minhas feridas e me curar. Ou seja, ele queria uma cura instantânea, ele queria ser melhor do que os outros. Ali Deus já começou a tratar no coração de Naamã, tirando dele o orgulho. Mesmo assim, ele não foi curado ainda, porque ele ainda estava com o coração endurecido. Quantos hoje em dia, meus irmãos, recebem uma profecia de Deus, uma palavra abençoada de Deus, dizendo para que mude, para que deixe de fazer algo? Essas pessoas viram a cara. Aqui, a palavra de Deus fala que ele começou a questionar. No versículo 12, ele começa a dizer assim, quando ele começa a dizer, quero que o profeta poderia vir aqui orar sobre mim, colocar a mão sobre mim,
né, sobre o lugar aqui em Jamicurá. Além disso, por acaso, o rio lá da Babilônia, o rio Ábana e Farpar de Damasco também não podem curar, assim também como esse rio? Será que o nosso rio é pior do que o rio aqui de Israel? Não poderia também eu me lavar lá e ser curado do mesmo jeito? Meus irmãos, quando Deus dá uma ordem para nós, se Deus falar assim para você ou para mim, saia do seu lugar, ande 10 metros, vire para a sua esquerda, ande 1 quilômetro, vire para a sua esquerda, para a sua direita agora, ande 10 metros, vire de novo para a direita, e assim por diante. Se Ele nos traçar um caminho, e esse caminho, o final dele, a gente fala, nossa, se eu cortar caminho aqui, eu vou andar só 1000 metros. Não preciso andar 5.000 metros para poder chegar ali. Mas se eu tiver que andar esses 5.000 metros que Deus traçou, mesmo que eu saia daqui e ande para o lado esquerdo e vá andando, fazendo um círculo, para voltar do outro lado direito da onde eu estou agora, sendo que fica 100 metros, se eu pegar e falar assim, se em vez de eu fazer isso, eu virar para cá, eu vou andar 100 metros, eu chego onde Deus mandou. Mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer a obediência. Então temos que andar. E quantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, têm questionado, muitos, principalmente quando a gente fala de largar dos vícios, principalmente quando a gente fala para as pessoas começarem a orar mais, a jejuar mais. A palavra de Deus fala que Ele faz a diferença daqueles que servem, daqueles que não servem. É por isso que aqueles que servem verdadeiramente a Deus e seguem obediente, faz o percurso que Deus mandou fazer. Não interessa a diferença de tamanho, de distância, se vai ser amargo ou se vai ser doce, se vai doer ou se não vai doer. É por isso que há essa diferença, meus irmãos. Às vezes nós questionamos Deus por causa disso. Aqui a mãe estava questionando, por que eu tenho que ir aqui nesse rio? Por que eu tenho que vir aqui e não posso ir lá no rio de onde tem lá na minha cidade, lá no meu país? Será que daqui cura e de lá não cura? Meus irmãos, a diferença não estava no rio. A diferença aqui está na obediência. Quando a gente quer receber um milagre, como Naamã queria receber um milagre da cura. Ele queria ser curado de todas aquelas enfermidades que ele estava carregando no corpo, da lepra. Por que não? Aqui vemos que o próprio empregado dele, o próprio servidor dele, vai até ele e fala, Senhor, peraí. Se o profeta tivesse pedido até algo pior para o senhor já não teria feito? O senhor é um comandante. Meus irmãos, imagina, se o profeta falasse assim, eu quero que você me traga aqui 20 cabeças de gado. Você ia pegar as 20 cabeças de gado e trazer para ser curado. Por que não ir lá e se lavar no rio 7 vezes? Não vai te matar nem nada, você vai só mergulhar 7 vezes. Ou seja, é coisa rápida, coisa de 1 minuto ou 5 minutos, você faz uns 7 mergulhos tranquilo aí. Só isso ele te pediu. Ele não pediu para você arrancar um dedo, não pediu para você raspar a cabeça, não pediu para você plantar bananeira, nem nada. E é isso, meus irmãos, que a passagem dessa palavra quer tratar comigo e com você. Às vezes nós queremos receber o nosso milagre, mas não queremos obedecer. E a coisa que Deus mais pede para nós, meus irmãos, é coisa simples de se fazer. E nós colocamos como uma pedra tão grande na frente, como um obstáculo tão grande na frente, que em vez da gente fazer, a gente não faz. E é por isso nós não recebemos a nossa cura. Deus quer que a gente creia em nosso Senhor Jesus Cristo. Obedeça os mandamentos do nosso Deus. Seja fiel. Seja fiel. Tenha fé. Adore somente o nosso Deus. Pare de andar nos maus caminhos. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. São coisas simples. Coisas fáceis de se fazer. Tem pessoas que falam assim, mas eu não sei orar. Eu vejo pessoas orando assim, assado.
Meus irmãos, a palavra de Deus fala que a oração tem que ser sincera. Deus não quer saber de palavras lindas, maravilhosas, bonitas. Ele quer saber o que está no teu coração. Aprenda essa lição de hoje. Esse texto ensina para mim e para você, meus irmãos, apenas a obediência. Aqui você vê que o próprio empregado entendeu. O próprio empregado chegou até Naamã e disse: quer ver esse orgulho? Vai. Ah, mas esse rio é barrento. Esse rio é um rio aí sujo. Meus irmãos, para quem quer a cura, se Deus falar para você que você está passando aí por talvez você possa estar passando por um momento difícil na tua vida aí com alguma doença. Vamos colocar aí como um câncer. Talvez esse câncer já se alastrou e talvez você está fazendo muita quimioterapia, radioterapia e você recebe uma palavra dessa de Deus para a sua vida. Deus fala para você, aqui onde nós moramos, aqui passa o rio Turvo. É um rio marrom, é um rio Turvo, muito conhecido aqui no estado de São Paulo. O rio Turvo. Imagine se vê uma pessoa onde que não tem um rio desse, que lá os rios é todo cristalino, bonitinho, ele olha e vê o peixe lá embaixo. No rio Turvo você não vê. Imagine você com essa doença maligna, que quer te levar você para a morte, o câncer. E você recebe uma palavra poderosa de Deus dizendo para a sua vida: vá até o rio Turvo e mergulhe 7 vezes naquele rio e você vai ficar curado. E você talvez é um filhinho de uma pessoa que não quer, sabe aquelas pessoas assim que é muito orgulhosas, que não quer se redimir, que quer se sentir sempre acima das outras pessoas. Pessoas que precisam quebrar o orgulho e entender que ela é humana igual ao outro ser humano. Basta apenas mergulhar 7 vezes. Imagina se você é uma dessas pessoas, meus irmãos. Eu creio que você não seja assim. Quebre o orgulho. Vá até o rio e mergulhe. O que custa para você é a sua vida que está em jogo. É o milagre que você tanto quer. Porque o sofrimento, meus irmãos, de passar por um câncer é muito grande. Eu sei, porque eu já vivenciei isso, não em mim, mas em pessoas próximas a mim. Então, meus irmãos, aqui, este homem, ele pega, então, ele ouve agora, quebra aquele orgulho dele. E ele pega e faz aquilo que o seu empregado disse. Ele vai e mergulha 7 vezes. Meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Deus começou a quebrar o orgulho dele no primeiro mergulho. Porque ali ele foi obedecendo a Deus. Ali ele foi entendendo que ele não era ninguém ali naquele lugar, a não ser uma pessoa que estava necessitando de Deus. Ali ele não era um comandante. Ali ele não era um general. Ali ele não era um homem que tinha patente. Ali ele era um homem como o próprio empregado dele ali. Ali ele era um homem simples, precisando do milagre do Deus Todo-Poderoso. Ali não tem coroa, ali não tem título nenhum. Meus irmãos, nós todos precisamos de Deus. Pastores, bispos, arcebispo, quem seja, meu irmão, não existe ninguém melhor do que o outro. Nós todos precisamos de Deus. Então temos que entender que eu e você somos iguais. Não é porque eu sou um pastor e você não é um pastor que eu sou mais do que você, não. Eu preciso de Deus assim como você. Então eu não posso me sentir eu não posso ter esse orgulho de achar que eu não preciso fazer aquilo que Deus manda os meus membros, os membros da igreja fazer. Eu não preciso fazer porque eu sou pastor. Não, eu tenho que fazer sim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu tenho que fazer. Então aqui, Naamã ele vai e mergulha, e no 7º mergulho dele, somente no 7º, meu irmão. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus poderia ter curado ele já no 1º, mas não, Deus fez com que ele mergulhasse 7 vezes, para que ele
cada mergulho ele fosse entendendo que ele não era ninguém, a mais do que ninguém ali. Ele era igual. No 7º mergulho ele foi curado. Aí ele compreendeu que era melhor obedecer às ordens de Deus. Eu coloquei nesse título dessa mensagem de hoje. Está escrito aí para você, ó. Obedecer às ordens de Deus só nos traz milagres e bênçãos. Foi o que Naamã recebeu. Quando ele obedeceu a Deus, ele recebeu a bênção dele. Ele recebeu o milagre, porque ali ele recebeu a transformação genuína dentro do seu próprio coração. E a transformação foi tanta que ele passou a entender que só existe um Deus. E quando ele saiu dali, ele quis, meus irmãos, agora ele quis chegar até o profeta. E ele disse para o profeta: eu quero te dar presentes, porque você fez algo na minha vida que mudou a minha história, que mudou a minha vida, pois agora estou curado. Meus irmãos, aquilo que Deus nos dá é gratuito. É gratuito. Por mais que ele tinha levado lá, como a palavra diz aqui, que ele pegou 300, lá no verso 5, a palavra de Deus fala assim, que Naamã levou 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aqui a Bíblia não fala o que ele quis dar para, aqui ele levou para o rei. Mas aqui não fala qual que é o presente que ele queria dar para Eliseu. E Eliseu fala: não, juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquilo que nós fazemos por Deus, pelo nosso Deus, não é mérito nosso, é de Deus. É de Deus. Eliseu aqui não fez nada, apenas foi um instrumento de Deus. Deus usou a vida de Eliseu. Então deixe Deus usar a sua vida, mas não cobre por isso não. Tem pessoas que querem cobrar. Tem pessoas que querem cobrar oração. Meus irmãos, eu não consigo imaginar como que uma pessoa pode se dizer ser servo de Deus. Tem pessoas, infelizmente, que é desse jeito. Não quero citar nomes aqui, mas tem pastores, tem pessoas que oram pelas outras pessoas e cobram por isso. Tem pessoas que para ir numa outra igreja pregar, ele cobra para ir pregar. A palavra de Deus, ela é gratuita, meus irmãos. Ela é gratuita. Não se deve cobrar nada. Não se deve cobrar nada de ninguém. Não se põe valor em cima daquilo que não te pertence. O valor já foi estabelecido por Deus, que é apenas a obediência à palavra dele. É apenas a obediência e crer que ele existe. Crer que só existe um Deus poderoso. Este é o maior pagamento que Deus quer de nós. Deus não quer que eu e você venha agora a nos colocar numa posição de empresário. Eu sou um empresário da palavra de Deus. Não, meus irmãos, eu sou um servo de Deus. E o servo de Deus, ele serve. E quando você está servindo, você está trabalhando para Deus, e a tua recompensa não é o que o homem vai te dar, e sim aquilo que Deus vai te dar. Aleluia. Está me entendendo, meu irmão? Você está conseguindo entender? Aquilo que Deus está te dando, meu irmão, é de graça. É de graça. A única coisa que Ele quer de você é a tua obediência. Ele quer que você crê nele. Que só existe Ele neste mundo. Não interessa se lá fora o mundo fala algo diferente para você. Não existe outro Deus além do nosso Deus. E Naamã, ele entendeu isso. Quando ele mergulhou 7 vezes, ele percebeu que só existia um Deus, que agora já não tinha outro Deus. Veja o que ele diz aqui, né? Já que o profeta não aceitou, Naamã disse: então permita que eu leve para casa, nas mulas, um pouco de terra daqui de Israel, para que ao chegar lá eu faça sacrifícios nessa terra para o Deus de Israel.
quer isso. Agora ele compreende que só existe um Deus e agora ele passa a temer esse Deus. Ele passa a ter temor, assim como o rei de Israel, quando recebeu aquela carta, teve temor de Deus, com medo de Deus puni-lo por achar por querer dizer assim que ele tinha poder para dar a vida, e ele disse, não, eu tenho medo disso, não, pelo amor de Deus, não sou eu. Quem cura, quem dá vida, quem diz quem vai viver, quem vai morrer é Deus, não é eu sou o rei de Israel, apenas isso. Agora Naamã compreendeu. Então agora Naamã ele pede isso e ele pede algo a mais também. Ele fala, Senhor, eu quero fazer apenas mais um pedido. Eu gostaria que Deus me perdoasse, porque vai ter momentos que eu vou ter que seguir o meu rei lá da Síria, para ir até o templo lá da Síria, onde ele faz adoração, onde ele adora o Deus Rimon dele, lá no templo de Rimon. E eu tenho que ir junto, porque eu sirvo ao rei. Eu sou comandante dali. Se eu não me ajoelhar junto com ele ali, mas eu peço ao Senhor, nosso Deus, o vosso Deus, que me perdoe quando isso acontecer, porque eu vou estar ali, adorando outro rei, mas na realidade estou adorando ao Deus de Israel. Porque eu compreendo que somente ele é capaz disso. Porque aqui Naamã compreendeu, meus irmãos, que o Deus Rimon deles, lá da Síria, não havia curado ele. E ele era um servo desse rei, desse Deus Rimon. Então ele compreendeu que somente o Deus de Israel é Deus poderoso. Então, meus irmãos, que essa palavra de hoje venha penetrar no seu coração e no meu hoje. Cuidado. Se você tiver com a intenção de fazer uma pregação, uma oração para alguém, ou de ir até uma igreja, falar algo para as outras pessoas que vêm de Deus, não queira cobrar, meus irmãos, porque aquilo que é de Deus é de graça. É de graça. Ah, pastor, mas e se alguém quiser ofertar na minha vida? É diferente, meus irmãos. A oferta é diferente. A oferta, quando você recebe uma oferta de alguém, isso quer dizer que aquela pessoa se agradou de você e ela quer ofertar na sua vida. Ela quer ofertar no seu ministério. Então, mesmo que você não cobre nada, que seja R$1 que a pessoa ofertar, ou que seja R$1.000 que ela ofertar na sua vida, ali, pegue e agradeça a Deus pela oferta. Mas não cobre. Não chegue e fale assim, eu vou ir, mas eu cobro tanto para pregar a palavra. Eu cobro R$1.000 aí. Meus irmãos, não faça isso. Não faça isso. E se tiver alguém que vá até você pregar e quer cobrar, não faça isso não, meus irmãos. Não aceite. Não deixe com que essa pessoa chegue até você para ministrar na sua vida e cobrar por isso. Porque isso está vindo do homem, não de Deus. Está vindo do homem e não de Deus. Não receba. Não receba. É diferente de você ofertar. Ofertar é uma coisa, é você dar de livre, espontânea vontade. A pessoa vai lá, ministrar na sua vida. Ela não cobrou nada, ela falou, não, eu vou ministrar tranquilo e tal. Quanto o senhor cobra? Eu não cobro nada, eu quero ir lá, eu apenas sirvo a Deus. E você vai e ministra, quando você está saindo ali, a pessoa fala, nós resolvemos aqui, vamos dar essa oferta ao Senhor. De livre, espontânea vontade. É diferente. É um agradecimento pelas pessoas que foi fazer na sua vida. Amém? Então, fique atento e quebre o orgulho. Vamos fazer uma oração agora, irmãos, de quebra de orgulho, de entendimento da palavra. Tem pessoas hoje em dia que ainda estão orgulhosas e querem receber as bênçãos de Deus. Tem pessoas, irmãos, que ainda estão dentro das igrejas, mas ainda tem o orgulho apregnado dentro de si mesmo, no seu coração, endurecendo o coração deste homem e desta mulher. Quebra este orgulho, deixa Deus tratar, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde. Humilde. Naamã teve que se humilhar.
Imagina um general que tinha acabado de dizer que não ia fazer isso, não ia fazer aquilo outro. Imagina um homem falar isso, falar aquilo outro. E de repente ele pega o escravo dele ali, o servo dele, chega e fala assim, ô rei, ô comandante, o senhor me permite falar aí, o senhor pode até cortar minha cabeça, porque o senhor é meu comandante, né? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Mas se o homem lá não tivesse falado para o senhor matar 10 bois e levar, ou se falar para o senhor fazer qualquer outra coisa, o senhor já não faria? Por que não, né? Mergulhar ali, é só mergulhar 7 vezes e vamos embora. Entendeu, meus irmãos? Então tem pessoas que ainda precisam quebrar o orgulho. E ali Naamã precisou quebrar o orgulho dele perante os próprios servos dele, que olhavam para ele, porque ele ia para as guerras, todo machucado ali, firme, olhando. Imagina sentindo dor por baixo daquela armadura e mesmo assim ainda comandando com voz de um tirano. Atacar, e faz isso, e faz aquilo, mas cada movimento que ele dava, ele via que aquela armadura dele raspava naquelas feridas. Imagina a dor que aquele homem não sentia. Mas o orgulho dele era tão grande que ele não queria esmorecer para ninguém, dizer, eu sou necessitado assim como vocês, eu preciso ser curado também. E aqui ele teve que quebrar esse orgulho. Então vamos fazer essa oração, quebrando esses orgulhos, irmão. Amém, irmã Cristina, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus aqui. Amém? Irmãos, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração e creia na oração do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu como mensageiro da Tua palavra, Pai amado, como profeta do Senhor, ó Pai amado, agradeço ao Senhor, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela cura que o Senhor tem nos dado, abençoando, ó Pai amado, nossas vidas, ó Pai. E neste momento, ó Pai amado, eu oro pelas vidas dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo este culto, Pai. Peço ao Senhor, ó Pai amado, neste momento, Pai amado, que faça um milagre na vida de cada um deles, ó Pai. Quebre, Pai amado, o orgulho, Pai. Que eles possam compreender, ó Pai amado, que somos todos iguais perante a Tua vontade, perante a Tua presença, Pai. E que em nome de Jesus, ó Pai amado, nós possamos, ó Pai, receber o nosso milagre, a bênção sobre nossas vidas, ó Pai, quando nós obedecermos ao Senhor, ó Pai, quando nós compreendermos, ó Pai amado, que o Senhor é o nosso Deus poderoso, e que somente o Senhor, ó Pai, pode mudar e transformar as nossas vidas, ó Deus. Eu lhe peço, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe, Pai amado, cada homem, cada mulher, ó Pai. Pai amado, eu peço ao Senhor, ó Deus amado, a cura sobre cada um deles, ó Pai, sobre as suas famílias, ó Pai, proteção, Pai amado, contra esse coronavírus, contra qualquer outro tipo de vírus, enfermidade, qualquer tipo de doenças, ó Pai. Eu peço ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, devolva, Senhor meu Deus, a alegria a essa pessoa que está triste. Devolva, Senhor meu Deus, a ela, Pai amado, aquilo que o inimigo tirou, Pai, que ela possa ver, ó Pai amado, com seus próprios olhos, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e permaneça firme. Faça como Naamã. Se você está se sentindo assim, talvez você está aí machucado por dentro ou machucado por fora. E talvez você queira olhar para os outros e se parecer forte. Irmãos, não mostre isso como fraqueza. Mostre isso como fortalecimento seu. O nosso Deus Todo-Poderoso vai te fortalecer. Quebra esse orgulho. Venha para o Senhor assim como Naamã veio. Obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandar você fazer algo, irmãos, faça do jeito que Deus mandou você fazer. Obedeça. Não pegue atalho. Não pegue atalho. Não pegue atalho. A palavra de Deus fala para nós que o caminho para o reino dos céus, ele é estreito. E o caminho para a perdição, ele é largo. Muito lindo, maravilhoso. Imagine se você indo para o reino dos céus, ali, naquela estradinha curta, mas uma estradinha cheia de obstáculos. E esses obstáculos, meus irmãos, cada um deles é para quebrar o nosso orgulho. Cada obstáculo para chegar até o reino do Senhor é para nos moldar, é para nos preparar, para chegar até o final.
Mas para ir para o inferno, o inimigo, ele passa aquele chão bonitinho, sem obstáculo nenhum, você passa e vai tranquilo para o inferno. É assim que o inimigo quer fazer comigo e com você. Fazer com que a gente olhe para o caminho mais fácil. Que a gente olhe para o atalho que não existe para o céu. Não existe atalho para ir para o reino do Senhor. Existe apenas um caminho. E esse caminho, às vezes, ele é doloroso. Às vezes, ele vai nos fazer sentir dor. Porque nós temos que quebrar o nosso orgulho. Temos que compreender quem é Deus. E não existe barganha para o milagre de Deus. Não tem como você pagar o milagre que Deus vai fazer na sua vida com algos da terra. Não tem como pagar. Aqui como do Naamã quis presentear ou dar alguma coisa para Eliseu por causa da profecia, por causa daquilo que Deus mandou, Eliseu falou, não, eu não quero nada disso. Que viva o nosso Deus, eu não recebo isso, eu não quero isso. Porque aquilo que Deus me dá é gratuito e eu estou te dando para você, porque é dele, não é meu. O que você pode fazer, meu irmão, é crer em Deus, orar. Se você receber alguma profecia para a sua vida de cura, de bênçãos, não queira pagar. Se alguém quiser fazer isso e querer cobrar, meu irmão, é mentira, não recebe. Não recebe essa profecia porque é mentira. É uma profecia enganosa. Porque Deus não cobra. O que Deus cobra é a nossa fidelidade, a nossa obediência, o nosso clamor, o nosso entendimento que só existe Deus. Então, cuidado. Cuidado. Receba aquilo que é de Deus sem precisar pagar nada aqui da terra. Pague orando, crendo em Deus, tendo fé no poder de Deus, e você vai ver que cada dia mais o teu milagre será aumentado cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando o culto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que eu creio, Pai amado, que nesta noite de hoje muitas pessoas foram curadas do orgulho. Muitas pessoas entenderam, Pai amado, que só existe o Senhor como nosso Deus poderoso, Pai. E que aquilo que o mundo nos oferece, Pai, não é nada que vem do céu, ó Pai. A não ser quando o Senhor dá ordem, Pai. E nós compreendemos que quando o Senhor dá ordem, o Senhor não cobra. Obrigado, Senhor Jesus Todo-Poderoso. Peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe as famílias de cada um deles, ó Pai. De cada irmão e cada irmã, Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos estar novamente juntos no próximo culto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, logo mais este culto estará lá no canal da igreja, no YouTube. Está lá, Quadrangular Cajobi. Entre lá, acesse, dá o teu joinha. Se você não é um inscrito, se inscreva e receba as bênçãos do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima, se Deus quiser. Sexta-feira estaremos de volta às 8 horas da noite. Tá bom? Não se esqueça, meu irmão. Aqui vai um recado para os nossos irmãos aqui da nossa igreja. Tá? Se você ainda não devolveu o teu dízimo, você pode estar vindo trazer até a mim, ou me liga, me manda uma mensagem que eu vou até você também, tá bom? Não deixe de cumprir com aquilo que é a obediência ao Senhor, devolvendo o seu dízimo e fazendo a sua oferta em nome de Jesus. Amém? E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida e até sexta-feira, se Deus quiser.